Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, hoje no horário certinho, né? Esse fim de semana foi fantástico, tive com os amigos de longa data, quer dizer, 43 anos de amizade. A gente começou a conversar sobre o que a gente fazia, que a gente estudou junto, né? O IMA, a gente estudou no colegial, no Objetivo, e assim me veio muita consciência de que mesmo naquela época nós já tínhamos, ô Paulinha, uma consciência coletiva muito interessante, né? Éramos jovens conscientes. E assim, a gente cabulava a aula e a gente se preocupava em cabular todo mundo junto, a todas as turmas da mesma sala, né? Porque cada um tinha a sua turminha, então a gente se preocupava em cabular todo mundo junto para o professor, primeiro, não dar falta para todo mundo, porque a hora que não tinha ninguém para dar aula, como é que fazia, né? Não podia dar falta. E para o professor também ir embora, né? Então era aquela coisa de conversar com todo mundo e todo mundo cabulava a aula junto. Cada um ia para um canto, né? Eu normalmente ligava para minha mãe, vou no cinema, vou não sei onde. Então a gente também tinha essa preocupação, ou ia para casa de um de nós, né? Fazer fundir, ou ir para o zoológico, eram coisas, ou ir para o Parque do Ibirapuera. Então, muito bom rever essas pessoas maravilhosas, amigos, queridos, que cada um também fez sua escolha, né? Muitos se perderam pelo caminho, se acharam de novo, muitos com trauma e drama, e que mantêm até hoje, né? E usam isso como desculpa para não se encontrar ou para não ter essas reuniões fantásticas. E ok, né? Cada um escolhe o que escolhe na vida. Cada um escolhe o que quer viver nos seus próximos 10 segundos, né? E falando sobre isso, tem uma coisa que me é muito curiosa e que eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu gosto de brincar com as pessoas. O que você escolhe na sua vida? Ordem ou caos? Então, antes de responder, vamos explicar o que é o caos e o que é a ordem, né? Porque é muito comum as pessoas escolherem a ordem porque entendem que é o mais certo, o mais correto. É para a nossa realidade, é para a realidade que a gente vive e para, como eu costumo dizer, caber dentro da caixinha. Para você caber dentro da caixinha, você precisa estar sempre com tudo em ordem. Só que não é estar com tudo em ordem. A ordem é um comando. E quando você dá uma ordem, você está decretando aquilo para o universo. Então, quando você fala, eu tô gorda, na verdade, você está decretando para o universo que você quer ficar mais gorda. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, ter a consciência do que é cada coisa. E do que são as palavras. E do que é o que estamos ordenando para o universo. Então, a ordem, obrigatoriamente, não é estar com tudo organizado. Organização, porém, é outra coisa. Então, assim, a ordem é uma imposição. A ordem, até anotei aqui para eu conversar com vocês, passar isso para vocês, para ficar mais fácil de explicar, né? O caos, na verdade, é a criação, é a possibilidade, é a fonte criativa. O caos. E muitas vezes a gente não escolhe o caos porque acha que é uma bagunça. E se fosse uma bagunça organizada? E se fosse uma bagunça
onde você está criando mais para sua vida, do que você ter a ordem e engessar aquilo, não expandir mais, não dar a possibilidade de expansão. Porque ordem, vamos combinar, também é controle, né? E quando você controla as coisas, quando você quer, você define. Controle é definição. Então, quando você define, você cria só aquilo que você define. Então, quando eu brinco, né, gente, vamos criar dinheiro, vamos chamar dinheiro, vamos... eu quero 1 milhão. Você está definindo o que você quer. Você está definindo que o seu espaço de dinheiro é aquilo entre até chegar a 1 milhão e até 1 milhão. Como seria você não ter essa definição? Não criar essa ordem para o universo? Eu quero abundância, eu quero muito dinheiro. Não adianta definir as coisas de uma forma que você não consiga expandir mais aquilo, que você engessa aquilo, né? Isso é ordem. E aí, eu estava pensando, né, sobre esses 2 pontos, né, a ordem e caos. E o que você está escolhendo na sua vida? Eu escolho possibilidade. Se isso é caos, então eu quero caos na minha vida. Eu quero a possibilidade de ter muito mais do que eu tenho, eu quero a possibilidade de ter muito mais saúde do que eu tenho, eu quero ter muito mais possibilidades na minha vida, que é o que eu escolho. E você? Então, quando as coisas não estão... e aí vamos partir para o que é o coerente dessa história entre caos e ordem. Então, quando você organiza as suas coisas, isso é um caos organizado. Mas quando você não as define, isso é um caos organizado. Quando você define, é uma ordem. Então, quando as coisas não estão ordenadas ou organizadas, isso é devastação. Porque não é nenhuma coisa nem outra. É a balbúrdia, né? É a confusão total. É confusão. Não é organização, não é ordenação. É o caos desorganizado. Então, é tão confuso, mas na vida e no nosso dia a dia é muito claro isso. Então, por exemplo, quando você se julga, é uma ordem para o universo. Quando você julga o seu dinheiro, que ele é pouco, que ele não é suficiente, você está julgando o seu dinheiro. Você está definindo e ordenando que seja cada vez mais pouco, cada vez menos, né? Porque aí você já entra na escassez, aí entra em outras coisas que a gente já falou. Então, eu vou colocar aqui alguns processos pra gente limpar essa coisa da ordem, limpar essa coisa do obrigatoriamente você. Oi, Cris! Essa coisa do engessar sua realidade, engessar sua vida através da ordem e não do caos. Então, quando você está perguntando para o universo, né, por ser julgamento, ser uma ordem, o correto, tudo que você diz que é certo ou errado, é bom e mal, que você está julgando fora dos padrões, você está ordenando, é uma ordem e é um julgamento. Então você está definindo e estruturando sua vida naquela limitação que você está ordenando, que é uma ordem. E aí, olha que legal esse processo, que eu achei fantástico, né? O que você faz de vital, valioso, real sobre as eternas, sagradas e invioláveis ordens da realidade?
que o impedem de ser o caos que mudaria toda a sua realidade e que mudaria e que o impede de ser o catalisador para se tornar imune às ordens da estupidez. Sim, porque a partir do momento que você começa a criar coisa, é o que eu falo, dá o tiro no pé. A partir do momento que você começa a criar coisa para se limitar e não é o que você quer, é uma estupidez. Então tudo isso vamos destruir, descriar. Sim, certo, errado, bom e mal, pode pó, todas as 9 cursos, garotos, povoados, excelentes. Estupidez é o que as pessoas usam para manter as ordens limitantes na sua realidade. Tudo que você está ordenando e está limitando, você está dando um tiro no pé. Então, quando você tem um ponto de vista, você solidifica aquilo que você está dizendo do seu ponto de vista. Eu não tenho dinheiro porque XYZ. Você já está explicando, criando uma realidade de limitação, de não ter, de escassez, né? E o caos é exatamente o contrário. O caos é tudo que você constantemente cria em estado de fluxo e de mudança. Então a gente fala muito também com relação à doença. Quando você fala, eu estou com dor de cabeça. Minha família toda teve câncer de mama. Você está criando uma realidade que talvez não fosse a sua, ou talvez não seja a sua. Por quê? Porque você já engessou que toda a sua família tem e obrigatoriamente você tem que ter. Isso é um ponto de vista no qual você cria a sua realidade. É uma ordem para o universo. Você, quando fala esse tipo de coisa, você está ordenando isso para o universo. Então, vamos cuidar o que a gente está falando, vamos cuidar o que a gente está ordenando para o universo, a ordem que a gente está desejando na vida. Vamos olhar para isso de uma forma diferente? Vamos olhar para isso? Então, minha mãe agora de manhã está falando para mim, porque o telefone da sua tia quebrou e tal, não sei o quê. Eu falei, que pena, né? E no Brasil todo a gente tem tido muita tempestade, que não é usual pra gente. E lógico, é torre que quebra de telefonia, é fio que cai pra tudo quanto é lado. Ok, gente, faz parte, né? De repente tinha que cair mesmo pra construir novo. E tudo bem. Só que aí ela falou assim pra mim, tô sem sinal pra internet, não consigo atender o WhatsApp e tal. Eu falei, ok. Até que eu tava falando com ela, telefone fixo, né? Aí ela já me fala, vai ver que meu telefone quebrou igual da sua tia. Eu falei, já manda consertar, porque já que você tá criando a quebra do seu telefone, já manda consertar, né? Porque já que você tá criando isso, já manda logo consertar, porque já resolve o problema, né? Quer dizer, a coisa nem aconteceu e ela já tá criando o problema. Então ela tá ordenando para o universo quebrar o telefone, consertar, enfim. A gente cria essas coisas na nossa vida, a gente cria essas coisas no nosso corpo. Oi, Rimi, tá boa? Como seria a gente criar o caos? Como seria a gente criar mais possibilidades? Ao invés de engessar nos nossos pontos de vista limitantes. Porque é isso, gente, a gente cria pontos de vista. E eu tô falando isso porque eu faço isso também, não tô falando só de vocês. Eu crio isso também na minha vida, mas eu tô sempre muito consciente em destruir e descriar o que eu tô criando. Então, assim, às vezes eu falo determinadas coisas e crio mais disso na minha realidade, mas em seguida, segundos, eu tô sempre atenta. Eu destruo, descrio, pode. Então, como seria a gente estar presente ao caos e à ordem que a gente está criando na nossa vida e mudar isso e fazer uma escolha diferente?
Porque tudo é isso. Se a gente cria a nossa realidade... Oi, Dezinha! Prazer ter você aqui. Se a gente cria o caos e a ordem, que é a possibilidade e a solidificação, a gente também cria, a gente descria isso. Tá? A gente também, estando consciente, a cada 10 segundos da nossa vida, você limpa tudo que você está criando também. Então, como seria a gente criar mais possibilidade na nossa vida, ao invés de engessar ela? E tudo que você ficou consciente, ou teve a consciência que você estava engessando a sua vida de alguma maneira, em criar a ordem, ou dar ordem ao universo de coisas que na verdade você não quer, como seria você destruir, descriar tudo isso? Simples, destrui e descrio. Aquilo que eu acabei de falar. Se a gente, a cada pensamento, sentimento e emoção, está criando nossos 10 segundos seguintes e você tem a consciência de que o que você está criando não é exatamente o que você quer, destrói e descria. É simples. Basta estar consciente. Vamos ser conscientes do que nós falamos, pensamos e sentimos. Nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Vamos estar conscientes do caos e da ordem. Então hoje eu vim trazer para vocês isso, o que é o caos e o que é a ordem. Quem entrou agora e não ouviu desde o começo, né? E eu vou dar mais um pitaco aqui, mais uma ferramenta que a gente pode usar quando a gente está falando de caos e de ordem, quando a gente está ficando consciente. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Que é exatamente o que é o caos e a ordem. A gente acha que o caos é a balbúrdia, que na verdade não é possibilidade, e a ordem, que a gente acha que é tudo certinho e que na verdade a gente está engessando a nossa realidade. Então, vamos ficar atento que tudo é o oposto do parecer e nada é o oposto do parecer. Vamos ficar atento ao que parece e não é, e ao que não parece e que na verdade é. Tá bom? Trouxe essas ferramentas para vocês, rapidinho aqui. Mas numa segunda-feira movimentando essa musculação da consciência, para todo mundo ficar consciente de si, do que fala e do que está à sua volta, da consciência de tudo e todos que está à nossa volta. Como a gente pode melhorar tudo isso, como a gente pode ser mais feliz e grato por tudo isso e criar uma vida cada dia mais com facilidade, alegria e glória. Beijo para todo mundo, até a próxima segunda-feira. Gratidão para todo mundo que tá aqui, Dezinha. Um beijo, Cris, Angélica, Paulinha, Marcos. Um beijo a todos vocês e até a próxima segunda-feira, com facilidade, alegria e glória. Beijo!